Filhinhos, abramos a palavra do Senhor no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 4, para finalizarmos a exposição deste quarto capítulo. Nós haveremos de expor os versículos 23 a 25. E eu peço aos irmãos, por gentileza, que acompanhem a leitura que farei destes 3 versículos da palavra de Deus. Diz assim o Espírito Santo, por meio da palavra: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Meus irmãos, o evangelista Mateus, no final deste capítulo 4, no qual ele resume os fundamentos, podemos dizer assim, do ministério de Jesus, aquilo que eu tenho chamado de o tripé do ministério de Jesus, ele nos apresenta esta última perna deste tripé, este último fundamento do ministério público do nosso Senhor Jesus, enquanto, durante os 3 anos em que ele peregrinou pelas regiões da Judéia e da Galileia, ele anunciava a pregação, a proclamação do reino dos céus e convidava, mais do que isso, conclamava os homens a receberem esta pregação com arrependimento e fé. E, conforme já tenho dito aos irmãos, o ministério do nosso Senhor, ele tem como primeira perna, primeiro fundamento, a pregação do Evangelho, esta pregação que chama os homens ao arrependimento, que chama os homens a reconciliarem-se com Deus. A pregação que na língua original a palavra significa proclamação, o querigma, o verbo é querusso, significa a ideia de um arauto que proclama, chamando as pessoas a receberem as boas novas de um rei. O segundo fundamento deste tripé, tal como aprendemos na semana anterior, na exposição do texto, dos versículos 18 a 22, é o discipulado. Porque na medida em que Jesus proclama, na medida em que Jesus anuncia, pessoas são tocadas pelo Espírito de Deus, elas ouvem as palavras de Cristo com o coração aberto, se arrependem e passam a seguir a Jesus. No entanto, como temos observado, pecadores que seguem a Jesus são frágeis, são fracos, são suscetíveis ao desânimo, ao abatimento diante da rejeição do Evangelho, diante das perseguições. Por isso Jesus persevera no ministério de discipular. Como escrevi hoje na pastoral do boletim, o discipulado é uma forma muito peculiar de ensino. Nós podemos até chegar a um exagero, talvez, em afirmar que no ensino de nossos dias não existe mais essa forma, chamada discipulado, no ensino, podemos dizer, secular, na educação secular. O modelo que nós seguimos de ensino foi copiado dos filósofos sofistas, que é o ensino profissional, em que um professor transmite conhecimentos e recebe para isto. Recebe um salário para transmitir determinados conhecimentos em um currículo já selecionado. Mas, na época de Jesus, havia este ensino por discipulado, onde a apostila do curso era o próprio discipulador. O objetivo do curso era tornar os alunos, por aquilo que era dito, mas principalmente por aquilo que era visto e vivenciado, semelhantes ao Mestre. Jesus, ele persevera
em discipular homens pecadores para torná-los cada vez mais parecidos consigo mesmo. E chegamos então ao terceiro fundamento ou tripé do ministério de Cristo, o ministério pastoral de Jesus, que envolve os milagres. Jesus foi um pregador. Jesus, ele foi e é um discipulador, porque é pelo seu Espírito e pela sua palavra que ele ainda nos discipula para sermos como ele é. E Jesus foi e é um pastor de almas, um pastor de ovelhas. E nestes versículos que acabamos de ler, temos visto Jesus cumprindo as profecias do Antigo Testamento, que diziam que o povo disperso de Deus seria ajuntado. Não apenas aqueles que faziam parte da nação de Israel, o povo da promessa, mas os povos que estavam longe, em trevas, na ignorância e no pecado. O grande pastor viria e ele ajuntaria o seu rebanho, havendo então um só pastor e um só rebanho. E nós temos aqui, embora o termo pastorear não apareça nesses versos, nós temos aqui a ideia do pastoreio. E as atividades pastorais de Jesus são colocadas uma a uma nestes versos. Podemos perceber, meus irmãos, que o ministério pastoral de Cristo, ele é dividido nessas três partes, nesses três versículos. Em primeiro lugar, Cristo tem ações pastorais para com o seu povo. Tal como acontece na sessão anterior, que demonstra o dinamismo de Cristo, sua perseverança em trabalhar, apesar de ser tão rejeitado e perseguido, como observamos no contexto dos versículos 12 e 13, onde ele fora expulso, primeiramente da Judéia, onde ele fora expulso da sua cidade natal de Nazaré, e agora nas regiões mais remotas da Galileia, a partir de Cafarnaum, ele persevera em seu ministério. Primeiramente no versículo 18, ele caminhava e pregava, ele anunciava às multidões e chamava aqueles seus seguidores que já o conheciam a serem discípulos. E no versículo 23, Jesus percorria. O verbo usado na língua original é o verbo principal. E este verbo aqui, ele será, de certa forma, explicitado por mais três ações que já veremos, mas a ideia do verbo, no seu tempo verbal, é de uma ação ininterrupta, uma ação que acontecia no passado, no ministério de Jesus, mas que era frequente, que era constante. Jesus trabalhava incessantemente, indo de um lugar a outro, indo de uma cidade a outra. Ele percorria toda a Galileia. Pode parecer pouca coisa, porque quando olhamos para um mapa da Palestina, vemos que Israel é pequenininho. E se formos separar apenas a região do lago ou mar da Galileia, é uma região menor ainda. Mas, meus irmãos, aquela região é de suma importância como uma região estratégica, por ser uma rota de passagem, uma ligação entre o norte e o sul, o oriente e o ocidente. Várias estradas importantes construídas pelos romanos passavam pela Galileia, e também esta é uma das razões de aquela região ser chamada Galileia dos Gentios, já que os gentios passavam por ali. Havia uma estrada muito famosa que ligava a região de Antioquia da Síria ao Egito, que cortava a Galileia. Havia também a mais famosa das estradas, talvez do Império Romano, a Via Maris, que vinha da Ásia e chegava até o mar Mediterrâneo, passando pela Galileia, trazendo especiarias, tesouros e muitas riquezas da Ásia. Há também uma estrada que corta em direção à Síria, passando pela Galileia. Aquela região era tão importante, tão vital, como rota de comércio, como uma região de interligação do mundo antigo, do extremo asiático, a Ásia também na região onde hoje é a Turquia e até a Europa, passando pelo norte da África e o Mediterrâneo, que Flávio Josefo, um historiador daqueles dias, ele nos dá alguns dados interessantes sobre a Galileia em sua obra. Ele diz
que na Galileia, nos dias dele, porque Flávio José vivia naquele primeiro século, havia entre 204 cidades e vilarejos. Então, uma densidade populacional enorme, 204 cidades. Cidades eram aqueles povoados que eram cercados por muros, e os vilarejos eram regiões abertas, eram pequenas vilas agrárias. Dentro dessas cidades cercadas, a população média estimada, segundo Joséfo, que vivia naquela época, era de 15 mil habitantes em cada uma dessas 204 cidades. Ou melhor, dessas cidades também vilarejos. E Joséfo declara que provavelmente naquela época, do primeiro século, naquela região da Galileia, habitavam 3 milhões de pessoas. Portanto, o trabalho de Jesus em percorrer toda a Galileia era um trabalho extenuante. 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas para ouvirem o Evangelho, para ouvirem a pregação e o anúncio de que o reino dos céus estava próximo e que era necessário, portanto, arrepender-se. Mateus, ele coloca 3 verbos na sequência do texto, que são ligados ao verbo principal, percorrer, dando então o sentido daquilo que Jesus fazia enquanto percorria estas cidades. E com estes verbos nós temos a síntese das atividades pastorais de Jesus. Em primeiro lugar, ensinando. Em segundo lugar, pregando. E em terceiro lugar, curando. Jesus ensinava, Jesus pregava e Jesus curava. Há uma diferença marcante entre o ministério de João Batista e de Jesus, porque João Batista não ensinava e nem curava. João Batista pregava o arrependimento e batizava com água para arrependimento, mas Jesus tem um ministério superior à antiga aliança, e além de pregar, que a palavra pregar significa proclamação, como eu já disse, de um arauto, chamando as pessoas à obediência ao seu rei, a proclamação de um anúncio de um soberano, no caso Deus. Jesus ensinava. E com este verbo, Mateus já nos prepara para o contexto posterior, quando o que Jesus ensinava nos será demonstrado através do Sermão da Montanha, porque no início do Sermão da Montanha, nos versículos 5, ou melhor dizendo, no capítulo 5, nos versículos 1 e 2, é dito que Jesus aproximou-se dos seus discípulos e passou a ensiná-los, e é o mesmo verbo que aparece no versículo 23, o verbo que é o verbo didasko, que é da raiz da palavra doutrina. E é isso que Jesus ensinava. Jesus ensinava a sua doutrina. O que seria doutrina? Aqueles que já estudaram direito, já passaram muito raiva com doutrina, não é verdade? Ou coisa chata, é doutrina. A doutrina é a interpretação que os doutos fazem da lei, que os doutos fazem dos mandamentos. E aí nós pegamos lá nos livros de direito a doutrina dos grandes intérpretes do direito civil, do direito penal. Semelhantemente, havia isto entre os mestres, e Jesus é um mestre. Ele interpreta as Escrituras para os seus discípulos, e esta interpretação das Escrituras, tanto no sentido teórico quanto no sentido prático, é a doutrina, o que os hebreus chamavam de Mishnah. É a aplicação da palavra de Deus à vida daqueles que seguem a palavra de Deus, daqueles que querem aprender a como viver segundo a vontade de Deus. No caso da doutrina de Jesus, como ficará claro no Sermão da Montanha, ele contrapõe o seu ensino ao ensino distorcido dos mestres fariseus de sua época. Era comum, naqueles dias, ao ensinar a doutrina, um mestre pregar a lei numa sinagoga no dia de sábado, ler a lei e fazer uma exposição, algo semelhante ao que fazemos nos sermões. E é interessante que exatamente esta ideia aparece no texto. Jesus ensinava nas sinagogas. A cada sábado, ele ia a uma vila
e por ser um mestre, ele era convidado, como era costume dos judeus naqueles dias, a falar. Ele fazia a leitura da lei e ele explicava o que ele lia da lei. Este era o ensino de Jesus, a exposição da palavra de Deus. Meus irmãos, percebam que o próprio Filho de Deus, o autor da palavra, ele se ateve à palavra, ele ensinou a palavra, ele doutrinou por meio da palavra. Porque se esta palavra vem dele, já que ele é a própria palavra, o próprio verbo que se fez carne, não pode haver contradição entre o Cristo encarnado e a palavra registrada de Cristo nas Escrituras. Ele ensinava a palavra. E Mateus coloca isto como aquilo que vem em primeiro lugar. A primeira tarefa que Jesus fazia como um pastor era ensinar constantemente a palavra, tirar as dúvidas, colocar as pessoas a par daquilo que Deus exigia delas, confortá-las e consolá-las com as promessas que Deus dava a elas, ensiná-las a andarem no caminho do Senhor, sem serem oprimidas pelo peso do legalismo, mas também sem serem tragadas pelas armadilhas do pecado e de uma falsa liberdade. Jesus ensinava a palavra nas sinagogas, que eram os locais de reunião dos judeus. Mas enquanto ele ensinava, ele não excluía o ministério principal, que é o anúncio da salvação aos de fora. Ele permanecia sempre concomitante ao ensino, pregando. Mas percebam que Mateus faz uma pequena diferenciação entre a pregação no versículo 17 e a pregação no versículo 23. E a diferenciação encontra-se no conteúdo. O verbo é o mesmo, kerusso. A ideia de uma proclamação, de um anúncio, em que Deus chama os pecadores ao arrependimento, em que Deus os convida, ou melhor dizendo, os conclama a se dobrarem diante dele e receberem a boa nova da salvação. E é esta ideia que aparece aqui, uma ideia mais completa. Porque enquanto João pregava apenas o arrependimento, Jesus pregava o arrependimento e o evangelho do reino. João estava no limiar da vinda do reino, mas a partir do momento em que Jesus manifesta-se publicamente, o reino chegou. A presença salvadora de Deus já está no meio dos homens. Porque o que significa isto, meus irmãos, esta palavra reino dos céus, o reino de Deus? Evangelho, todos nós sabemos, é a boa notícia, a boa nova oficial que o grande rei, o nosso Deus, nos concede. E Jesus pregava essa boa notícia, cujo conteúdo é o próprio reino. Como eu trouxe uma definição outrora, eu voltarei a dá-la. O reino é a operação de resgate de Deus para salvar os seus eleitos por todo o mundo, através de Jesus e do Evangelho. Deus está resgatando pecadores. Deus está agindo em favor dos pecadores. William Hendrickson, falando sobre o reino, declara que a pregação do reino é a pregação sobre a obra da salvação que Cristo veio realizar. Cristo, portanto, aqueles que ele ensinava, não se limitava apenas a pregar o arrependimento, mas ele dava mais detalhes a respeito do que era necessário para que o homem fosse salvo. Ele falava sobre o caráter desta salvação, uma salvação que dependeria de um redentor, de alguém que estivesse disposto e que, mais do que disposição, de alguém que fosse digno e capaz de nos salvar. Pregar sobre o reino é falar sobre Cristo. Também falar do reino é falar sobre a origem deste reino, que é o plano de Deus, cheio de amor e de bondade, de nos resgatar de um império de trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. A origem deste reino é a soberania de Deus em salvar pecadores, conforme já havia anunciado no passado o profeta Jonas, em Jonas 2,9, quando Jonas declara que ao Senhor pertence a salvação. Ele é a origem.
Mais do que isso, meus irmãos, a obra da salvação envolve também um propósito final, tal como lemos hoje em nossa liturgia em Isaías 35. Porque o reino que se inicia com a vinda do rei, que é Jesus, ele haverá de se consumar quando todos os efeitos da queda e do pecado forem finalmente retirados. Portanto, anunciar o reino é anunciar a descida da glória dos céus para a terra, de maneira que não haverá mais choro, mais tristeza, mais sofrimento, porque Deus e o seu reino veio para salvar e libertar os homens das consequências terríveis do pecado. E é diante desta pregação, é por meio dela que devemos entender a terceira atividade ministerial do pastorado de Cristo, os milagres. Meus irmãos, infelizmente nós presbiterianos somos às vezes taxados como pessoas céticas, que não creem em milagres. Meus irmãos, eu vou falar mais disso ao longo do sermão, mas nós cremos em milagres. Cristo cura ontem, hoje e para sempre, porque Ele é o mesmo. Cristo opera maravilhas, Cristo faz milagres, Cristo transforma pessoas, Cristo muda o coração abatido, Cristo faz do doente alguém são, Cristo liberta os oprimidos do diabo, tal como Ele fez antes, Ele ainda o faz. Mas o grande problema é enganar os incautos, enfatizando os milagres e tirando desta obra sobrenatural de Cristo o seu real sentido e significado. Porque a cura, ela vem como ilustração vívida daquilo que Cristo ensinava, daquilo que Cristo pregava. Fazer o milagre sem o acompanhamento do ensino, sem o acompanhamento da pregação, levaria as pessoas a verem Cristo apenas como um milagreiro, alguém com poderes mágicos ou sobrenaturais, mas não como Salvador de todos aqueles que nele creem. Ele não seria conhecido como Redentor do seu povo, como Messias prometido a Abraão, a Isaque, a Jacó, como o rei que foi prometido a Davi. Era necessário que as pessoas entendessem quem ele é, compreendessem o que ele veio fazer, e os milagres eram sinais, selos, eram símbolos visíveis da graça de Cristo, da salvação dada por Cristo. É por esta razão que João chama os milagres de sinais, e João declara lá no capítulo 2 do seu evangelho, se não me engano no versículo 11, quando ele conclui a descrição do primeiro milagre de Jesus, e ele diz no verso 11, com este milagre, Jesus transformando a água em vinho nas bodas de Caná, deu Jesus princípio aos seus sinais. Em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Não creram nos milagres, creram em Jesus. Os milagres são sinais que apontam para Jesus, quem ele é, o que ele veio fazer. E devemos entender então os milagres no contexto em que eles aparecem, conforme é descrito agora no versículo 24. E a segunda parte do ministério pastoral de Jesus vem à tona. Ele cuida do seu rebanho, das necessidades das ovelhas. Ele é um verdadeiro pastor. Ele pensa a ferida, ele busca a transviada, ele guarda a que está em perigos, ele conforta a ovelha desgarrada. Percebam, meus irmãos, que o versículo 24 fala algo inusitado para os mestres judeus daquela época e ainda de nossa época. A sua fama correu por toda a Síria. Para nós hoje, que somos fruto de uma sociedade ávida por fama, pode parecer uma observação positiva. Mas para um judeu leitor do Evangelho, esta observação é terrível, porque a Síria é uma região de gente pagã, de pessoas ignorantes da lei, e um verdadeiro mestre, um rabi enviado da parte de Deus, nunca perderia tempo com esse tipo de gente.
Ele não se preocuparia com as pessoas da Síria, porque eles não têm os mandamentos, eles não seguem a lei de Moisés, eles não conhecem as promessas feitas a Abraão. Um mestre judeu, ele não se assenta, ele não come, ele não se mistura com gentios. Mas a fama de Jesus chega aos gentios da região norte, acima da Palestina, provavelmente de Antioquia da Síria, de Tiro, de Sidom, e ouvindo que ali, próximo a eles, nas fronteiras de seu reino, próximo a Galiléia, após passarem as colinas de Golã, eles encontrariam um mestre que ensinava a verdade com sabedoria e que curava. Ali, quem sabe, eles encontrariam força, alento, consolo para os seus parentes que sofriam, ou para eles mesmos. Ouvindo essas histórias, as multidões foram para conhecê-lo. Quantas pessoas se reúnem até mesmo em torno de charlatães ou de homens usados pelo diabo, buscando conforto, cura para um parente, buscando alento em um momento difícil. Mas aqui, de quem eles ouviam falar não era um destes charlatões, não era um destes mestres mágicos do passado, usados pelo poder das trevas, era o próprio Filho de Deus, a luz de Deus que veio ao mundo, e as multidões vinham a ele. Diferentemente dos judeus, ele compadecia-se e via as multidões como ovelhas que não têm pastor, como um rebanho perdido, necessitado da graça de Deus, do conhecimento para a salvação. Percebam, meus irmãos, que desde o versículo 23, Mateus passa a usar várias palavras que indicam as consequências da queda. Doenças, enfermidades, mais embaixo, agora no verso 24, novamente enfermidades, tormentos, pessoas endemoniadas, lunáticos, que também no original quer dizer pessoas que sofriam de epilepsia, e paralíticos. Por que Mateus usa toda esta gama de termos e de palavras para descrever as mazelas que abatiam a multidão gentílica, misturada com os judeus, que vinham até Jesus? Com estas palavras, doenças, enfermidades, pessoas atormentadas, lunáticas, epiléticas, endemoniados, paralíticos, Mateus quer nos deixar claro que Jesus, como aquele que veio trazer o reino de Deus, tem poder para destruir todas as obras do diabo, todas as consequências da queda. E aqui, meus irmãos, as consequências da queda se espraiam. Qual a origem da depressão? É o pecado? É uma ação demoníaca? Ou é simplesmente porque somos frágeis e temos uma mente frágil? As três coisas. Essas palavras apontam para todas as direções. Enfermidades físicas decorrentes das consequências da queda em nosso físico. Enfermidades mentais e neurológicas decorrentes da consequência da queda ou dos efeitos noéticos, que é o mesmo, da queda em nosso sistema cognitivo e motor. Também a alma está enferma e o espírito atormentado. As mais variadas situações em que o homem pode ser acometido pelas obras do mal, que pode ser o mal espiritual, mas pode ser o mal moral, ou ainda pode ser simplesmente a maldição do pecado que está sobre todos nós. De todos os tipos de enfermidades, Jesus tem poder para curar. De todas. Todas elas, meus irmãos. É equivocado aquela pregação que diz as enfermidades têm apenas um fundamento nos pecados, porque nós podemos sentir enfermidades não decorrentes dos pecados atuais, daqueles que nós mesmos praticamos. O nosso corpo de morte se corrompe. Independentemente se pecamos ou não, nós caminhamos para a morte. É também incorreto dizer que as enfermidades têm seu fundamento apenas na obra de Satanás, porque também sabemos que não.
Embora algumas pessoas possam ser atormentadas e acometidas por sofrimentos terríveis advindos das trevas, nem todos os sofrimentos, inclusive psíquicos, têm origem em Satanás. Uma pessoa pode ter uma depressão profunda e, ao mesmo tempo, ser um crente piedoso, por causa da queda, por causa dos efeitos do pecado de Adão sobre todos nós. O apóstolo Mateus, de maneira inspirada, ele usa esta gama enorme de palavras, dizendo: o Salvador Jesus, compadecendo-se daquela grande multidão multicultural, formada por judeus, mas também por gentios, ele tem poder para agir, para curar todo o tipo de enfermidades. Ele então realiza vários sinais miraculosos. Ele expulsa demônios, ele cura problemas relacionados à mente humana, como o caso dos lunáticos ou aqueles que sofriam de epilepsia. Ele cura pessoas que tinham problemas físicos, como paralíticos. Ele cura pessoas que tinham problemas da alma, com depressões profundas, e todas elas iam ao encontro de Jesus, e não importava o tipo de enfermidade que elas tivessem, Jesus as curava, e não havia enfermidade que fosse difícil para ele. É por isso que nós temos que ter um certo ceticismo, não com os milagres que vêm de Deus, neste nós devemos crer e buscá-los, mas nos falsos milagres que todos os dias nós observamos nas TVs, porque são muito seletivos, né? Cura muita dor de cabeça, mas você não vê um paralítico ser curado, um cego enxergando, um mudo falando. Dor de cabeça cura muito. Doenças que são doenças geralmente psicossomáticas, doenças que são procedentes de uma autossugestão ou de uma sugestão do próprio pregador, estas a gente vê sendo curadas aos montões, mas Jesus não selecionava doenças. As que vinham, ele curava. Porque ele não é como estes pregadores dos nossos dias, que se dizem curandeiros. Ele é o Filho de Deus, ele tem poder para curar. E ao fazer isto, meus irmãos, lembremos, estes milagres eram sinais que apontavam para aquelas pessoas, para o fato de que o reino do céu chegou. Os efeitos do pecado agora serão cada vez mais combatidos, vencidos, e eles terão que se submeter ao Filho de Deus. O que podemos aprender com os milagres de Jesus? Em primeiro lugar, estes milagres, como sinais, confirmam a missão de Jesus e a mensagem que ele veio trazer, de ser o Salvador do mundo, de morrer em favor daqueles a quem veio salvar. Os irmãos devem se lembrar do texto da profecia de Isaías, no capítulo 53, que diz que o nosso Redentor, o servo do Senhor, levou sobre si, no seu sofrimento, as nossas enfermidades, as nossas dores. Ao curar aquelas pessoas de maneira simbólica, como um sinal que apontava para o futuro, ele já estava direcionando aquelas pessoas para ele mesmo na cruz, porque foi na cruz que ele levou todos os efeitos do nosso pecado, os nossos pecados e as suas consequências. Em segundo lugar, estes sinais demonstram o poder de Jesus. Quando lemos na antiga aliança, em Levítico 13:14, se o sacerdote tivesse diante de uma pessoa suspeita de ter uma doença incurável, uma lepra ou uma tinha, como diz o texto bíblico, o sacerdote não poderia fazer nada por aquela pessoa, a não ser observá-la, e se ela de fato estivesse doente, isolá-la. Mas Jesus, como o grande sumo sacerdote, ao ver a enfermidade, ele chama o enfermo para si e ele cura. A antiga aliança aponta ao pecado, a nova aliança elimina a culpa, o poder e a presença do pecado. Os milagres representam isto. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós temos nestes milagres um sinal da abrangência da obra de Jesus. Ele é o que nós sempre dizemos no meio evangélico, ele é o médico dos médicos, um médico espiritual dos perdidos, porque ele tem poder para curar não apenas o corpo,
mas nosso espírito, nosso coração, o mais profundo da nossa alma. Ele cura o coração dorido, ele tira de nossa alma os grilhões de amargura e de pecado. Ele pode transformar o coração do pecador. E, finalmente, os sinais miraculosos evidenciam que Jesus é um pastor que tem um coração compassivo. Percebam, meus irmãos, que ele curava a todos, ele acolhia o povo, ele pacientemente recebia aquelas pessoas totalmente perdidas, pessoas que a sociedade talvez já havia desprezado, pessoas que nasceram com problemas terríveis, pessoas oprimidas por Satanás, pessoas oprimidas por doenças mentais, pessoas que eram inválidos, e naquela sociedade alguém inválido era alguém que não tinha nem acesso ao templo, e Jesus as acolhia como o templo de Deus em meio aos homens, e as curava como um pastor compassivo, amoroso, paciente. Ele não fez acepção de pessoas. Ele não selecionou apenas os mestres, os ricos e poderosos, mas ele foi ao povo simples, aos rejeitados, aos inválidos, aos doentes, aos oprimidos, e os libertou. Chegamos então à conclusão do texto, no versículo 25, a terceira parte do ministério pastoral de Jesus. Vimos as suas atividades de ensino, de pregação e de curas. Vimos que ele, como pastor, dedicava-se às necessidades do rebanho, agindo de maneira poderosa para livrar aqueles que estavam debaixo dos efeitos terríveis do pecado, de suas mazelas, de suas dores. E qual é o resultado deste pastoreio? E o versículo 25 nos narra sobre o resultado do ministério pastoral de Cristo. O versículo nos diz: da Galileia, região onde Cristo estava, de Decápolis, que era uma região ao litoral do mar Mediterrâneo, formado por 10 cidades de origem grega, cidades portuárias e comerciais, que ouviram falar de Jesus. Vinham também pessoas de Jerusalém, da Judéia, de onde ele havia sido expulso, perseguido e rejeitado pelos mestres, mas os simples, os oprimidos, aqueles que estavam padecendo, eles foram até a Galileia buscar a Jesus. E da além do Jordão, das regiões orientais, também pessoas vinham a Jesus. Conclui então o evangelista: numerosas multidões o seguiam. As multidões seguiam Jesus. Se o evangelho é pregado, se as pessoas são pastoreadas com ensino, se as pessoas são desafiadas pela pregação, se os crentes são cuidados com o pastoreio, com a cura, não pelos milagres charlatães que temos visto, mas pela cura através da ação do Espírito Santo de Deus, sem promessas vazias, mas pelo poder da palavra. Se estas coisas acontecem, as pessoas vêm a Jesus. Temos aqui, meus irmãos, o que ocorre em todo genuíno avivamento. Pessoas vêm a Jesus. Pessoas querem conhecer a Jesus. Mas na medida em que formos lendo o Evangelho, percebemos que a parábola que Jesus vai contar sobre o reino em Mateus 13 é verdadeira, dizendo que o reino é como uma grande rede e que esta rede pega peixes bons e peixes maus. Há peixes bons, que são aquelas pessoas que seguem a Jesus porque o reconhecem como Salvador. Pessoas que, tal como aquele único leproso dentre 10, que seguem a Jesus porque são gratas a Ele pelo milagre que Ele fez em suas vidas. Pessoas que seguem a Jesus e o adoram, tal como aquele outro leproso que, após o sermão da montanha, dobra-se diante da presença de Cristo e pede: Senhor, torna-me limpo. Outros ainda seguem a Jesus porque se tornaram seus discípulos e mais tarde seus apóstolos. Mas, meus irmãos, não nos enganemos. Há também seguidores que são como peixes maus, disse o Senhor. Falsos discípulos, traidores, aqueles que serão desertores, ingratos, interesseiros, que seguem Jesus apenas pelos milagres, mas vindo a perseguição, fogem da presença dele, incrédulos, e até mesmo os que se escandalizam dele
e o negam, que tipo de seguidores nós seremos? Eu gostaria de encerrar fazendo apenas 3 breves aplicações. Em primeiro lugar, conforme nos diz a Epístola aos Hebreus, Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Hoje ele está exaltado nos céus, à direita de Deus Pai. Em coisa alguma ele se modificou, a não ser em manifestar todo o seu poder e sua glória, através da sua ressurreição e exaltação. Ele continua perfeitamente capaz de salvar, igualmente disposto a acolher-nos, da mesma maneira preparado para ajudar-nos. Sabendo disso, meus irmãos, deveríamos refletir na seguinte questão: o que faríamos se estivéssemos diante de Jesus naqueles dias? Se fôssemos moradores de Decápolis, da Síria, das regiões orientais, além do Jordão, da Judéia, de Jerusalém, soubéssemos, Jesus está andando pelas vilas e cidades da Galileia. Ele percorre curando. O que faríamos? Iríamos a ele? Pediríamos dele o quê? Diante da resposta que Deus tem colocado em seu coração, eu quero te desafiar. Faça isso hoje. Vá até ele. Ele é o mesmo. Ele tem o mesmo poder. Ele é o mesmo Salvador. Ele é aquele que pode vencer todas as consequências e efeitos do pecado. Ele pode curar toda sorte de enfermidades e mazelas do corpo e da alma. A segunda aplicação que eu queria fazer é específica para os líderes da igreja, para nós, pastores, presbíteros. Devemos olhar para Jesus e pedir a Ele que sejamos imitadores do Senhor no seu exemplo de ministério pastoral. Jesus, ele foi um modelo para nós, percorrendo as cidades, percorrendo vilarejos e os locais distantes, indo até as pessoas que estavam em trevas, ensinando, pregando e também curando. Embora nós não tenhamos o poder da cura, porque esse poder pertence ao Senhor, e Ele deu essa autoridade aos seus apóstolos, e não a todos os crentes, nós temos o poder da palavra, e a palavra cura, a palavra sara, a palavra transforma. E finalmente, milagres. Hoje, sim, meus irmãos, os sinais nos tempos de Jesus apontavam para a salvação. No Antigo Testamento, como lemos em Isaías 35, Isaías 42, em outros textos, era prometido que no dia em que o Messias viesse, ele faria sinais que nunca antes foram vistos em Israel. Ele daria vista aos cegos, ele curaria os paralíticos, os surdos, os aleijados, os lunáticos, os loucos. Todos estes seriam abençoados por ele, a tal ponto que nem os loucos errariam o caminho para a salvação, como está em Isaías 35. O foco dos sinais está na salvação, está no Salvador, está na obra dele, mas isto não deve eliminar nossa fé no agir sobrenatural de Jesus hoje. Embora nós não tenhamos a autoridade para determinarmos a cura, nós temos a fé num Cristo poderoso, para o qual podemos pedir: se tu quiseres, tu podes. Se tu quiseres, tu haverá de curar, de fazer coisas extraordinárias, de agir em nosso meio. Talvez o nosso problema, meus irmãos, é que nossa fé salvífica, ela é uma fé suficiente para nos levar para o céu, mas ainda muito fraca para nos fazer experimentar o céu hoje. Mas se nós crermos em Jesus, coisas grandes Ele ainda pode fazer, porque Ele é o mesmo que andou nas vilas e cidades da Galileia e que agora, pelo seu Espírito, anda conosco, onde quer que formos. Ele sempre está conosco.